Bom dia a todos. Um abraço fraterno, o desejo de luz, de paz, de serenidade, o desejo de encontrar cada um de vocês com saúde, com força, com esperança no coração e com luz no pensamento, para que a gente possa continuar a nossa caminhada juntos nesta encarnação, com bastante fé e com bastante discernimento, para que a cada passo que nós estejamos dando no nosso dia a dia, haja a sabedoria, haja o equilíbrio, haja harmonia, e assim nós consigamos sair desta encarnação quando for o momento certo, levando conosco uma bagagem de amor, uma bagagem de bondade, uma bagagem de perdão, uma bagagem rica em todos os tesouros que Jesus, nosso Mestre querido, nos ensinou, com os valores morais e éticos que ele nos trouxe para servirem de luzes, para permearem aí o nosso caminho. Nós vamos hoje falar sobre um assunto muito importante, um assunto que diz respeito à nossa intimidade enquanto família, e um assunto do qual nós não podemos nos abster de refletir e também de formar a nossa opinião. Por isso, hoje nós vamos abordar a questão do aborto. Nós vamos abordar essa questão sob a ótica da doutrina espírita e com o desejo de trazer o esclarecimento, com o desejo de renovar em nós os nossos pensamentos em relação a essa questão e a trazer consolo, a trazer fortalecimento íntimo, esclarecimento e novas metas para o caminho de todos nós. Então, nós vamos falar a partir de agora sobre esse tão importante assunto. Falar sobre a questão do aborto não é uma tarefa fácil, porque é um assunto bem delicado e muito íntimo também. Mas a doutrina espírita, ela nos traz uma ampliação das nossas reflexões referentes a esse assunto. E ela nos mostra a questão da vida espiritual, as questões que envolvem as relações e as nossas idas e vindas aqui para o planeta Terra enquanto encarnados, e assim ela também amplia o nosso conhecimento e a nossa capacidade de julgar, de refletir, de tomar decisões, de fazer escolhas, não visando apenas a vida material, mas vislumbrando todo o envolvimento espiritual que está ali acoplado à nossa vivência aqui na Terra. E dentro do Espiritismo, antes de nós falarmos sobre a questão da doutrina espírita ser contra o aborto, nós devemos declarar que ela é sempre em favor da vida. O Espiritismo é em favor da vida física, da vida espiritual, da vida de todas as criaturas do Pai Maior. Então, a doutrina espírita, ela nos esclarece sobre a importância da vida de todos nós, de cada espírito criado pelo Pai Maior. E é por isso que a primeira coisa que nós precisamos realizar nesta manhã em que nós estamos aqui de mãos dadas, corações entrelaçados, é uma reflexão sobre o que é a vida. O que realmente vem a ser a vida? A doutrina espírita nos esclarece sobre a nossa existência. Nós sabemos que a vida, ela é muito mais do que a vida material que nós vivemos aqui na Terra. Ela está muito além de todas essas coisas que nos envolvem, que envolvem as nossas preocupações, que envolvem a nossa correria, que requerem a nossa energia, a nossa atenção para aquilo que é corriqueiro e imediato. A vida, ela não se detém na matéria. A vida, ela se expande e ela está muito além daquilo que a matéria nos apresenta.
porque a nossa verdadeira vida é a nossa vida espiritual. Nós sabemos que todos nós somos seres evolutivos e que estamos sob a lei do progresso, que é uma das leis naturais que fazem com que toda a criação do Pai Maior, toda a criação de Deus, que é a inteligência suprema, que é a causa primária de todas as coisas, conforme nos diz Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, sob a orientação e a definição do Espírito Verdade. Então, Deus, nosso Pai Maior, ele rege toda a sua criação por meio de suas leis, as leis divinas, que são leis eternas, perfeitas, imutáveis e que comandam todo o universo conhecido e desconhecido por nós, dentro de tudo aquilo que faz parte da evolução e da vida, da vivência de cada criatura desse Pai querido. Então, nós somos espíritos em nossa essência. Cada um de nós é um espírito em evolução. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, passamos pela vida e seu desenvolvimento para o despertamento de nossa consciência e de nosso livre-arbítrio, para podermos também, através do despertamento do nosso raciocínio, da nossa razão, podermos vivenciar as oportunidades, as experiências, com esse livre-arbítrio, que é um atributo de cada um de nós, que Deus nos deu e o qual Ele respeita, para nós podermos, então, por meio das nossas escolhas e das experiências que nós vamos realizando, que nós vamos cultivando no decorrer das inúmeras vidas que, por meio da lei de reencarnação, nós vamos vivenciando, nós possamos progredir e avançar no nosso conhecimento moral e no nosso posicionamento, na nossa conduta espiritual. E tudo em nossa vida está sempre submetido a outra lei que também rege o universo, que é a lei de ação e reação. Aquela lei que nos diz que para todo efeito existe uma causa. Então, tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Tudo aquilo que nós estamos colhendo é porque em algum momento determinado nós semeamos. Então, a lei de ação e reação é aquela que nos ensina que a nossa semeadura é livre, porque todos nós temos o nosso livre-arbítrio, mas a nossa colheita ela é obrigatória, porque se nós plantamos determinadas sementes, nós vamos colher os frutos daquelas sementes, das escolhas que nós fizemos. Então nós precisamos, Jesus mesmo nos dizia que não se colhem figos dos espinheiros. Então nós precisamos ter com bastante discernimento essa lei geral em nossa mente para nós compreendermos os processos evolutivos, os mecanismos da evolução que estão aí regendo a nossa caminhada. Nós estamos sempre submetidos à lei da evolução, à lei de ação e reação e à lei da reencarnação ou da pluralidade das existências. Mas por quê? Porque é por meio da pluralidade das existências, é por meio desse estar, ora no mundo espiritual, ora no mundo físico, ora desencarnados, ora encarnados, numa convivência que não cessa, que não se rompe de maneira definitiva entre os seres que estão nesse grupo, nesse grupamento de evolução ou grupamento evolutivo. Então, nessa convivência constante, onde os espíritos que estão nesse processo vão aprendendo juntos, vão se aprimorando juntos, vão aprimorando seus sentimentos, vão aprendendo a se aceitar mutuamente, a se perdoar, a se auxiliar, a vencer ódios, a vencer dificuldades, a sanar aquilo que no passado não foi bom.
Então, as encarnações, elas se dão como oportunidades para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E a maneira como nós reencarnamos a cada vida diz respeito também a essas necessidades que nosso espírito traz. Então, o que é a vida? A vida é um precioso presente que Deus nos dá para estarmos aqui na Terra ao lado daqueles com quem nós precisamos aprender e ensinar. E o que é o aborto? O aborto, na realidade, quando nós pegamos a lei humana, a legislação social da sociedade humana, nós vamos ver que ele é tido dentro aqui do nosso Brasil como um crime contra a vida. E na lei divina, o que a lei divina nos diz? A lei divina nos diz que a vida é preciosa e que apenas Deus pode tirar aquilo que apenas Ele pode dar. Então, é a Deus que pertence o dom da vida, o dom da encarnação que é dado a cada espírito. E a lei divina, sob a luz da doutrina espírita, ela vem nos aclarar que todos os processos de vida são importantíssimos aos espíritos que estão trilhando esse caminho da encarnação e que, portanto, os mecanismos que envolvem a vida e as condições que envolvem a vida de cada espírito em particular sempre estão em consonância com as suas necessidades espirituais, com as suas necessidades morais, com as necessidades que envolvem a esse espírito em particular e envolvem ao grupo familiar, ao grupamento familiar que tem relação com esse determinado espírito. Portanto, pela lei divina, nós encontramos a justificativa e as necessidades para que cada ser encarne ou reencarne da maneira como assim acontece aqui no nosso planeta Terra. Se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver a diversidade no mundo, nas sociedades, nos países, nas comunidades, entre nós, até dentro da mesma família, da forma como cada ser encarna, como cada ser vivencia as suas experiências, as capacidades, as habilidades, as potencialidades que cada um traz em si, os preconceitos, os conceitos, não é? Os gostos, as predisposições, melhor dizendo, tudo isso é inerente a cada espírito. E nós vamos ver então que essa diversidade, ela está em consonância com as possibilidades e as necessidades do espírito reencarnante. E é por isso que a vida é diversa e é por isso que cada um vivencia a sua vida de acordo com o seu livre-arbítrio e de acordo com aqueles compromissos que tem a se desenvolver durante cada encarnação. Então, nós vamos ver que, à luz do Espiritismo, muitos esclarecimentos nos são trazidos. A doutrina espírita vem nos trazer a luz da compreensão dos processos que envolvem, e aqui estão atrelados os elos e as necessidades de cada reencarnação, de cada vida, de cada corpo, da formação de cada família e da vivência de cada situação. É isso que nós precisamos entender. Por isso que nós começamos dizendo que antes de se falar que a doutrina espírita seja contra o aborto, nós vamos colocar que a doutrina espírita é em favor da vida, porque se nós compreendemos a vida como verdadeiramente ela é, nós não vamos em momento algum pensar na possibilidade de um abortamento. Por quê? Porque nós vamos construir em nós o edifício do conhecimento, do esclarecimento moral e do esclarecimento espiritual que vem ao encontro da nossa intelectualidade, porque nos cala fundo na alma. E aí nós vamos, com esse edifício bem construído,
nós vamos ter todo o alicerce, nós vamos ter todo o esclarecimento para que não nem pensemos em chegar a esse ponto ou saibamos lidar com as situações de maneira em que a vida sempre seja preservada. Então a doutrina espírita nos esclarece porque ela nos mostra que cada espírito está sob o cuidado de Deus nosso Pai. E que nós não fomos criados aleatoriamente, não somos criados no momento do nosso nascimento, e nós não temos apenas uma vida, e que as coisas que nos acontecem não são aleatórias. A doutrina espírita nos ensina que tudo está relacionado à nossa passagem pelas vidas para que a gente possa trilhar esse caminho, essa rota evolutiva que vai nos levando desde nossa ignorância moral, do momento em que nós começamos a vivenciar o despertamento da nossa consciência, da nossa razão e do uso do nosso livre-arbítrio, com o passar das encarnações e da nossa vivência no mundo espiritual e no mundo físico, para que nós consigamos então atingir a nossa perfectibilidade, possamos nos tornar, por meio das reencarnações e do progresso moral, espíritos puros. E tudo o que permeia esse caminho tem relação com aquilo que nós vivenciamos, com nossa condição psíquica também, com a nossa condição emocional, porque a cada vida, a cada encarnação que nós retornamos à Terra, nós trazemos em nós o nosso psiquismo formado, trazemos em nós como espíritos eternos e milenares dentro do processo evolutivo, dentro do processo reencarnatório, aliás, nós trazemos as nossas emoções, nós trazemos a nossa bagagem espiritual. E tudo isso vai se imprimir no nosso corpo físico, tudo isso vai ser impresso na nossa condição de reencarnação. Então, tudo está atrelado a essa realidade espiritual. A reencarnação, ela é uma oportunidade de reencontro entre almas na vida física. Porque uma coisa que a gente não pode perder de vista é que nós sempre estaremos em relação com os espíritos com os quais nós fazemos essa jornada. A nossa família de hoje se compõe de espíritos que conosco trilham desde sempre. Nós formamos grupamentos familiares e alguns espíritos chegam, outros vão dentro desses grupamentos, nesse processo evolutivo, mas esses grupamentos nós nos formamos em grupos de espíritos que têm entre si uma afinidade muito grande ou dificuldades muito grandes por vivências do passado. E dentro desse processo, nós reencarnamos em famílias. Mas se nós pararmos para pensar, qual é o processo da família? Uns vêm primeiro para receber os outros, aí esses outros, quando vão receber os primeiros já estão partindo de volta para o mundo espiritual, passam lá um tempo até que as gerações vão passando e a vida vai se renovando. Aqueles que foram retornam, aqueles que vieram voltam à pátria espiritual. Esse é o processo. E dentro desse processo há esse reencontro constante para que haja o aprimoramento entre essas almas, entre esses espíritos que estão entrelaçados para a caminhada evolutiva. Então, reencarnar é reencontrar materialmente, fisicamente, aqueles que vão conviver conosco durante um estágio da nossa evolução, que é a nossa vida. Nós estamos nessa encarnação, essa é a nossa vida de agora. Quantas outras nós já tivemos e quantas mais estão por vir? Nós estamos sempre em evolução. E dentro desse processo, dentro desse grupamento, nós temos aqueles espíritos com os quais nós temos esses elos e essas relações mais íntimas de evolução, de construção evolutiva, que estão encarnados neste momento na Terra conosco, e aqueles que nós agora conscientemente não nos lembramos, mas que são de nossas famílias, de nossa família do passado e que não reencarnaram conosco, mas nos acompanham desde o mundo espiritual. Muitos deles como nossos mentores,
e amigos espirituais, familiares espirituais, e muitos deles, dependendo dos elos que nós estabelecemos, como nossos obsessores, como nossos perseguidores. Depende do que nós vivenciamos junto a eles e eles junto a nós. Então, são processos intrincados que nos unem e que fazem com que nós, por meio da reencarnação, estejamos burilando nossos espíritos e estejamos também aprimorando os nossos relacionamentos. E entre esses elos, todos nós trazemos, quando encarnamos, as necessidades desse aprimoramento do nosso espírito. Portanto, antes de nós reencarnarmos, ocorre o levantamento das necessidades educacionais e das tarefas e elos que o espírito tem que trazer para a vida, que nós temos que trazer para a vida. E aí, então, o que acontece? Nós, no mundo espiritual, antes de reencarnarmos, sob a orientação daqueles espíritos que já estão num degrau acima do nosso, que já têm mais discernimento, mais preparo, que nos acompanham há muito tempo e que sabem aquilo que nosso espírito necessita para conseguir se libertar e se emancipar de elos e de grilhões que o aprisionam por causa de sentimentos e de relações que não foram boas, e aquilo que é necessário que o nosso espírito aprenda, conquiste, desenvolva, como as virtudes, como as habilidades para o bem, tudo aquilo que nos é necessário para a nossa educação, por isso necessidades educacionais, para a educação do nosso espírito imortal, já é traçado. Nós planejamos em comunhão com o grupo familiar e com esses irmãos, sob a orientação desses irmãos, aquilo que nós precisamos realizar, construir para a nossa encarnação. Quais tarefas, quais elos nós temos que desenvolver, quais são quais são as vivências de perdão que nós temos que ter, quais são as construções que desejamos realizar, a quem beneficiar, de quem também conseguir o perdão. Então, tudo isso envolve a questão do reencontro e da reencarnação, assim como também em tudo isso, nós não podemos nos esquecer que a matriz do nosso corpo físico é o nosso corpo espiritual, é o nosso perispírito, e nesse perispírito ficam registradas as nossas vivências e todas as máculas ou benefícios que nós promovemos sobre o nosso perispírito no decorrer das nossas encarnações. E tudo aquilo que resulta das encarnações anteriores, no momento da formação e desenvolvimento do nosso corpo material para uma nova vida, aquilo que está impresso nesse perispírito, quando há a conexão do perispírito ao corpo em desenvolvimento, isso também vai se imprimir e também vai influenciar no desenvolvimento desse corpo material que está em formação. Então, nós precisamos compreender que cada encarnação traz consigo um projeto, não é um destino, é uma destinação, é um projeto, um planejamento, uma programação. Para quê? Para que o espírito se muna dos recursos espirituais, dos esclarecimentos espirituais, da preparação e, ao reencarnar, traga essa tendência, traga inato em si, inerente, aquilo que precisa desenvolver. E pelas suas tendências ele consegue descobrir o que é necessário ele burilar-se, ele aprender, ele desenvolver. Então, nós vamos ver que nesse processo reencarnatório, nós temos toda essa preparação conjunta, necessária, importante e abençoada por Deus nosso Pai, também acobertada por Jesus, que é o governador planetário da Terra e que está à frente do desenvolvimento e da evolução da humanidade terrestre. E aí, então, esse projeto, ao se formar, ele vai dando a oportunidade de que todas as providências necessárias no mundo espiritual
aconteçam para que esse espírito reencarne. Então, a partir mais ou menos, conforme nos informam as obras de Chico Xavier, a partir mais ou menos de 2 anos antes do momento da concepção do óvulo para o início da gestação, já se dá a aproximação dos espíritos que estão atrelados pela paternidade, pela maternidade, pela filiação, para que eles, em sonho, em encontros espirituais, durante o sono físico, na emancipação que a alma dos pais realiza, como de todos nós, porque enquanto nós dormimos, a nossa alma ela se emancipa do corpo material que permanece descansando, ligada a ele pelos laços fluídicos que conectam um corpo ao outro, conectam um espírito ao seu corpo, mas nesse processo de emancipação, há o encontro espiritual entre esses pais e esse espírito que aos pouquinhos vai se reaproximando, vai sendo apresentado e traçando esses planos para que, em chegando o tempo mais próximo, esse espírito possa ser acolhido no seio familiar. Então, existe toda uma trajetória, existe toda uma preparação. Nenhuma reencarnação se dá aleatoriamente, nenhuma reencarnação se dá sem um planejamento, nenhuma reencarnação se dá sem o acompanhamento dos benfeitores espirituais que conhecem profundamente a necessidade, as condições, o presente e o passado das vivências daquele espírito que vai reencarnar e daqueles que comporão a sua vida, a sua família. Então, existe essa aproximação com os pais em desdobramento do sono, que é um processo muito importante. E aí há toda uma ação das equipes espirituais para potencializarem as informações que são trazidas no espermatozoide que vai fecundar o óvulo no momento da concepção, para que esse óvulo seja fecundado com aquelas informações que sejam mais adequadas, aliás, às necessidades de experiências físicas e mentais para a encarnação desse espírito. Então a gente percebe que é uma trajetória. A gente percebe que existe aí todo um cuidado de planejamento, depois uma preparação espiritual entre o reencarnante e os pais, uma aproximação até que chega o momento realmente dessa ligação em que após o ato sexual, algum tempo após esse ato sexual, quando o casal já viveu a sua intimidade, então as equipes dos técnicos espirituais responsáveis pela reencarnação, eles vão trazer esse espírito reencarnante para ser ligado ao seu corpo físico. E eles vão auxiliar para que esse corpo físico possa ter as características necessárias às condições que o espírito necessita encontrar em vida física com o seu vaso material para poder se desenvolver e aprender dentro do seu burilamento moral. Então, existe toda essa magnetização, existe toda essa condução do magnética desse espermatozoide entre todos aqueles que são lançados, que esteja mais de acordo com essas informações para a fecundação desse óvulo. Só que ao mesmo tempo em que a equipe espiritual realiza essa promoção, o espírito que está sendo ligado a esse óvulo que foi fecundado, a partir do momento em que há essa primeira ligação entre o perispírito do espírito reencarnante ao corpo físico que está ali em desenvolvimento, em formação, que se dá no momento da concepção, tá? Isso é uma coisa muito importante de nós sabermos. Então,
além, né, desse trabalho da equipe espiritual, a partir desse momento, o espírito que está ali ligado e que foi miniaturizado, sofreu todo um processo no mundo espiritual para se preparar, para ser em perispírito adormecido, reduzido, para ser acoplado ali ao seu novo corpo que vai se desenvolver, ele tem o seu hálito mental, o seu hálito emocional, psíquico, que vai também envolver as células e envolver o desdobramento da formação desse corpo material que está em desenvolvimento. E então, também ele vai potencializar de uma maneira melhor ou mais negativa, de acordo com seus méritos ou seus desequilíbrios psíquicos, a formação, o desenvolvimento desse novo corpo que está aí se preparando para lhe servir de instrumento de vida e de evolução. Então, nós vemos que existe todo um cuidado, toda uma trajetória, toda uma ligação que depende da equipe de benfeitores espirituais, de amigos espirituais, de técnicos espirituais, das equipes que trabalham para essa reencarnação e também por parte do espírito reencarnante. E aí, então, a ligação desse espírito, dos primeiros laços desse espírito, que se dá, como eu já disse, logo após o ato sexual, assim que ocorre a fecundação do óvulo. E o espírito já miniaturizado, ele está ali acoplado, se desenvolvendo materialmente, e o seu perispírito, que é a matriz, é a forma para aquele bolo que está crescendo dentro do ventre materno, né? Vamos mentalizar uma forma e o bolo lá colocado. Então, o bolo vai ter o formato da forma. É assim o espírito e o corpo. A forma é o espírito, o perispírito, que é o corpo espiritual do qual o espírito se reveste. E aquele bolo, vamos dizer, é o corpo. Ele vai se formar de acordo com a sua matriz e de acordo com as impressões também que o espírito vai emitir durante todo o trajeto da gestação sobre aquele corpo. Por isso a gente pode dizer que o espírito ele nasce com aquele corpo que lhe foi necessário para sua reencarnação atual e trazendo nele as marcas e os resultados do seu psiquismo, do seu campo emocional e das suas vidas pregressas, do resultado dos seus méritos, conquistas morais ou dos seus deméritos e das suas dificuldades morais de antanho, para poderem então se imprimir naquele corpo, e com isso ele vai desenvolvendo o seu aprendizado e o seu aprimoramento em lidando com os benefícios ou as dificuldades que surjam a partir dessa formação. Mas é tudo da responsabilidade do espírito. Nada lhe é dado como punição, nada lhe é dado como acaso. Tudo está intimamente entrelaçado às condições do espírito e às suas necessidades de evolução. Muitas vezes o espírito carrega consigo culpas, cristalizações mentais, fixações mentais, que ele imprime na sua vida presente. E tudo isso lhe é dado como oportunidade dele ir expurgando de si, né, projetando no corpo. Ele se liberta um pouco de tudo isso e, ao mesmo tempo, em estando atrelado a um corpo que lhe traz essa condição ou essas condições, ele precisa aprender a conviver com isso, a desenvolver-se dentro das suas possibilidades ou limitações e então aprender e traçar a sua trajetória de evolução. Então, para que haja essa reencarnação, há necessidade, a mãe, né, principalmente a mãe, porque a mãe, ela não acolhe apenas fisicamente o corpinho do espírito que vai reencarnar. A mãe acolhe dentro do seu corpo material o corpo do seu filho que está em desenvolvimento. Então a mãe é o forno para esse bolo.
E ela precisa estar com todas as condições materiais para que esse forno funcione perfeitamente, por isso ela sofre modificações físicas, ela passa por modificações físicas para que seu corpo se estruture a toda uma movimentação dos órgãos e toda uma formação dentro do corpo da mulher para que haja o espaço e as condições necessárias à gestação, ao parto, ao nascimento e à amamentação desse nenê. Então, há toda essa trajetória de modificação física, mas o espírito da mãe é quem acolhe perispiritualmente também o espírito reencarnante. Então, se nós pensarmos em corpo perispiritual, o perispírito materno, ele engloba com a sua irradiação, com a sua aura, o espírito reencarnante miniaturizado, ou que está em processo de miniaturização, para que ele fique ali acopladinho, para que ele fique acolhidinho e para que ele fique protegido. E essa proteção se desenvolve pela gestação inteira e até que a criança esteja por volta dos 2 aninhos de idade. Ela ainda está revestida daquele halo de proteção da mãe, do seu perispírito. Então, há todo esse envolvimento perispiritual entre o espírito reencarnante e a mãe, e há toda essa modificação, então, psíquica, que também e emocional, que também envolve a mãe. Porque se nós pararmos para pensar, são 2 espíritos que se reencontram. E eles trazem consigo afinidades ou desequilíbrios entre ambos que vão ter que se harmonizar para que haja esse acolhimento e essa oportunidade de doar a vida. E o espírito do pai que está atrelado a tudo isso também está envolvendo toda essa questão. Ele também, com a sua aura, com as suas vibrações, com a sua emanação mental, com o seu psiquismo, ele envolve esse halo perispiritual entre mãe e filho e ele, contribuindo ou não, dependendo da sua condição e da sua vibração, para que aquela gestação seja mais ou menos harmoniosa. Então, é todo um processo de modificações físicas, psíquicas e perispirituais por parte dos pais e por parte do próprio espírito reencarnante, que também precisa se preparar, que também precisa passar por todo um processo no mundo espiritual para saber dos planos que lhe são trazidos para a encarnação, para aceitar a aproximação junto aos espíritos que lhe servirão de família. Às vezes, dentro da família, ou até mesmo os próprios pais, não são espíritos de afinidade, então há uma dificuldade, por isso esse processo anterior, para que eles se reconheçam, para que eles se aceitem, para que eles programem juntos, para que haja então esse acolhimento familiar e o espírito consiga se posicionar nessa gestação de forma a permanecer e a vingar com essa vida que está por vir. Então, há todo um acompanhamento por parte dos técnicos e dos familiares em espírito e também de amigos espirituais dentro desse processo de gestação e na sustentação da vida e dos elos para que esse nascimento se dê. Então, não é algo pequeno, não é algo que se deu de maneira assim, ah, não, aconteceu. Não, é toda uma trajetória, uma preparação, um cuidado, um respaldo, um acompanhamento por parte dos espíritos que amam esses espíritos que estão se unindo na encarnação física e que querem promover a vida e que dão esse suporte incrível para que essa vida se promova. É por isso que é tão importante esse esclarecimento, para que a gente não olhe uma situação de nascimento e pense, nossa, vai nascer desse jeito, então é melhor que seja feito o aborto. Porque as coisas não são aleatórias. As situações em que os espíritos nascem e renascem não se dão de maneira aleatória. Nós vimos os detalhes, nós vimos como há todo um planejamento. Então, se nós olharmos sob essa perspectiva espiritual,
para a vida, para a encarnação, para as necessidades do espírito, nós vamos ver que realmente nada acontece sem a permissão de Deus. O Mestre Jesus nos dizia que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita, que não cai um fio de nossas cabeças, do nosso cabelo, sem que Deus o permita. Então, nós vamos observando que realmente é essa a realidade e que há todo um cuidado. E se alguma criatura do Pai Maior, que é o Criador, vai reencarnar em condições precárias ou recebeu a oportunidade de reencarnar e a gestação se fixou no corpo materno, não é por ação do acaso e não é porque aconteceu, é porque existe todo um projeto, uma trajetória e uma necessidade daqueles espíritos todos que lá estão entrelaçados passarem por essa situação. Quando nós abrimos o livro dos Espíritos, na questão 344, nós vamos ver que Kardec pergunta ao Espírito Verdade, que é quem o guiava, quem o orientava e respondia às suas perguntas. Ele diz assim: em que momento a alma se une ao corpo? E o Espírito Verdade responde a ele: a união começa na concepção. Os primeiros laços se dão ali no momento da concepção. Significa que, tendo atingido o espermatozoide, penetrado o óvulo e a concepção se dado, essa fecundação se dado, o espírito já é conectado e a vida se estabelece. A vida e a vida espiritual, não apenas a vida orgânica. E aí ele continua, mas só é completa por ocasião do nascimento, porque esses laços eles são instituídos, mas eles ainda estão afrouxados. E conforme a gestação vai se dando, conforme o sistema nervoso vai também se desenvolvendo, esses elos eles vão se aproximando, eles vão se fixando ainda mais, eles vão se apertando, vamos dizer assim, cada vez mais, até que no momento em que o espírito nasce, ele está integrado ao seu corpo. E depois, durante os 6 primeiros anos da sua vida, esse espírito ele vai estar se ajustando ainda mais a esse corpo, por isso a criança pequena é tão frágil, porque ela ainda está com seu espírito em ajustamento sobre seu corpo físico, e a partir dos 6 anos, então, realmente esse acoplamento do seu perispírito ao seu corpo material se faz de maneira completa, e então a vida está bem estabelecida, bem estruturada. Então, a partir do nascimento é que realmente a vida tem esses elos mais encurtados, mas desde o primeiro momento os elos estão estabelecidos, o espírito está ali ligado, ele já passou por toda essa trajetória de preparação e nós imaginamos o quanto isso requer da parte emocional, da parte psíquica, a preparação íntima, até mesmo a ansiedade do próprio espírito para essa reencarnação. Além de toda essa preparação que nós vimos junto à família e aos pais. E aí a gente entende como é algo tão complexo e ao mesmo tempo tão bonito, ao mesmo tempo tão importante, tão precioso. A vida é uma dádiva. A oportunidade de encarnar é uma dádiva, porque nós estamos em trajetória evolutiva. E quando estivermos em condições mais avançadas, moralmente falando, teremos vidas mais bonitas, teremos oportunidades em mundos mais enriquecidos, também moralmente, e de vivências mais amenas e mais felizes. Mas cada vida importa, cada vivência nos é importante. Depois, o Espírito Verdade continua, desde o instante da concepção, o Espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. Ou seja, a criança nasce. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, a partir do momento em que a criança nasce, ela está viva no mundo material, mas todo esse entrelaçamento já vem desde o mundo espiritual. E essa encarnação, como todas, é de extrema importância para o espírito reencarnante, para a família.
E não se sabe quando um espírito reencarna, nós aqui no mundo material não sabemos o que está destinado a ele, a quais são os projetos, os planos, o que ele se propôs, os compromissos. Quantos espíritos vêm com necessidades de aprendizados imensos, com resgates imensos de sua própria consciência, e quantos vêm para trazer uma colaboração imensa à família, à comunidade, à sociedade no geral. Então, cada criaturinha pequitinha que a gente tem nos braços, quando a gente é mãe, quando a gente é pai, quando a gente é avô, avó, tio, tia, significa uma oportunidade e uma promessa de vida, de oportunidades, de realizações, de vitórias e de belas vivências. A gente precisa sempre ver que cada irmão nosso que vive nesse mundo e realiza as coisas que estão realizando já foram criaturinhas picotinhas, como essas que estão aí na nossa imagem, já estiveram aqui, ó, no colo, nos braços de uma mãe, de um pai, recebendo carinho e a oportunidade de, a partir desse instante, serem direcionadas para o bem, para o amor, para o progresso. E que cada um vive aquilo que seu espírito está pronto para viver e pronto para acreditar, para aceitar e para desenvolver a cada encarnação. Então, a encarnação é uma oportunidade de aprendizado conjunto, é uma oportunidade de reconciliação pelo amor daqueles espíritos que não estavam entrelaçados por esse amor, pelo perdão, e numa nova convivência recebem a oportunidade de se reconciliar, de construir esse amor, de curar os sentimentos de uns com os outros, o sentimento do espírito para com ele mesmo. Quantos de nós não nascemos trazendo uma necessidade incrível de nos perdoarmos, de amenizarmos o que sentimos conosco mesmo, de nos aceitarmos, de nos curarmos intimamente? Nós vemos quantas pessoas passando por muitas crises, por transtornos até emocionais e psíquicos, por causa desses sentimentos, pela falta dessa cura dos sentimentos que trazem em relação a si mesmas e aos outros. Então, a encarnação dá a oportunidade a esse espírito das vivências que vão lhe trazer as reflexões, as experiências, e a oportunidade de escolher a sua melhora íntima. A reencarnação, ela nos dá a possibilidade do reencontro de dois espíritos, de mais espíritos que se amam também e que estão ali novamente reunidos com a alegria de poderem conviver e crescer, continuar a sua evolução. Então, a reencarnação nos dá a oportunidade do acolhimento, da vivência, do perdão, que é a nossa maior necessidade. É uma oportunidade de reequilíbrio psíquico. Portanto, é um presente de Deus. A encarnação de cada um de nós é um presente de Deus. Cada um de nós, ao reencarnar, traz a possibilidade de ajudar e também a necessidade de receber ajuda. Quantos filhos que nascem não são a luz da família e o amparo para os pais e o encaminhamento moral de toda uma família? Quantos pais que, ao receberem os filhos, não lhes servem de farol a iluminar a estrada desses filhos, não é? Então, nós estamos no mundo com a oportunidade de trilharmos tudo isto com amor, para o nosso bem, para a nossa evolução. E o que seria de nós, neste momento em que nós aqui conversamos, ou em que eu falo e vocês escutam, o que seria de nós se nossos pais não tivessem deixado que cada um de nós nascesse? Então a vida é preciosa. Nós vemos também que Kardec, em O Livro dos Espíritos, ainda na questão 880, ele faz a pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E ele obtém a resposta: o de viver. É natural, não é? É o primeiro, é o direito de viver. O que significa, portanto, que ninguém é dado o direito de tirar a vida de ninguém.
Às vezes nós ouvimos a mulher dizer assim: não, mas é o meu corpo. Não, não é. Porque o corpo que está se formando dentro do corpo da mulher não lhe pertence. A mulher, ela tem o direito de agir dentro da sua sexualidade da maneira como lhe convier, da maneira como ela achar que deve ser. Mas a partir do momento em que ela deixou de ter apenas o seu corpo sob a sua responsabilidade para assumir a formação e o desenvolvimento da vida de um outro ser, ela está ela está querendo o domínio sobre a vida de outro espírito e de outro ser humano. Então, deixa de ser o seu corpo e passa a ser um conjunto de corpos. Ela passa a ser o vaso de sementes em desenvolvimento. Então, não lhe é mais o direito de agir só porque é o seu corpo, porque é o seu corpo que deu a guarida para um novo corpo em formação. Então, o Espírito Verdade responde a Kardec que o primeiro de todos os direitos naturais do homem, ou seja, do ser humano, é o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante e nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. E aí envolve também o desenvolvimento da vida para o nascimento. O que seria de nós se todo mundo pudesse decidir aleatoriamente se a vida viria ou não à Terra? Se o espírito pode ou não vir viver na Terra? Isso sempre foi um direito de Deus, que é o Criador e quem gera a vida. Então, nós precisamos ter isso muito claro. Na questão 357, ainda em Um Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que consequências tem para o espírito, não é para a mãe, é para o espírito, o aborto? E a resposta nos diz: é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Então, para o espírito é muito difícil, porque ele passou por toda essa trajetória de preparação, e aí ele é ligado ao corpo, e quando ele está se ajustando àquela oportunidade que lhe é feliz, ou ainda lhe é pesarosa também em alguns casos, mas ele está ali se ajustando, ele se propôs, ele conseguiu, aí vem a interrupção da vida por ele não ser aceito, seja pelo motivo que for. Então, isso para ele é um baque e um transtorno emocional e espiritual muito grande. E muitas vezes esse espírito permanece no mundo espiritual reduzido, miniaturizado, por muito tempo, até ser reconduzido à nova encarnação. E muitas vezes esse espírito até não consegue perdoar o ato dos pais. E ele pode até se magnetizar, se acoplar, se apegar, vou dizer assim, ao perispírito paterno ou materno e ficar ali convivendo psiquicamente com o perispírito da mãe ou do pai e gerar desequilíbrio entre eles. Então, nós temos algumas questões importantes que nós precisamos refletir em relação, porque existem as consequências espirituais também em relação ao aborto. É lógico que aqui a gente dá uma paradinha e faz um adendo. É claro que a nossa responsabilidade sempre está em referência ao nosso esclarecimento moral. Então, quem não tem conhecimento e vivencia as dificuldades da vida física, material, e muitas vezes por falta desse próprio esclarecimento que, graças à bondade de Deus, nos chega por meio da doutrina espírita, e realiza então um aborto, não tem a mesma responsabilidade moral em relação a esse ato do que uma pessoa que já com o esclarecimento, de posse desse conhecimento, opta da mesma maneira pelo aborto. Não é? A cada um é dado segundo suas obras, como dizia Jesus. Então, é tida a responsabilidade segundo suas condições também de esclarecimento, de conhecimento moral e espiritual. Então, tudo que acontece na nossa vida tem que estar de acordo também com o nosso conhecimento, mas a partir do momento em que nós temos o esclarecimento, esse esclarecimento alicerça a nossa conduta.
E aí ele tem que nos servir de ponte para que a gente possa realmente ultrapassar as dificuldades e sair de uma maneira equilibrada delas, optando por aquilo que é o correto. E o correto é aquilo que é correto para todos, em todos os tempos e em todas as ocasiões. E não correto para o lado de um ou para o lado do outro, só naquele momento ou só naquela ocasião, não é? Ainda em O Livro dos Espíritos, a próxima questão, a 358, nos apresenta assim: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E a resposta: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes de seu nascimento, pois que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então nós vemos claramente a doutrina espírita nos mostrando que a vida é preciosa, que a oportunidade de reencarnar é preciosa e que a reencarnação não se dá à toa e nem de maneira aleatória, como nós comentamos. Então, se há toda uma preparação para que determinado espírito venha por determinados pais ou para determinados pais, não é sem toda uma movimentação, uma preocupação, um esforço conjunto e uma necessidade desses espíritos para que isso se dê. Seja a circunstância que for, seja pelo tempo que for que esse espírito vai conseguir manter a sua vida na Terra, seja da maneira como for que seu corpo se apresente, ele está renascendo porque ele necessita dessa oportunidade, porque aquele físico é o resultado da soma das suas vivências, emoções, psiquismo e necessidades do passado para o presente, e é o passo que vai lhe permitir depois seguir adiante. Então, tudo isso é importante para o nosso esclarecimento íntimo. A gente vê bonitinha essa imagem, né? Tá carregando, tá 75% do load aí, por quê? Porque está quase perto do nascimento, não é? Então, gerar um filho é ter o poder de criação. Chico Xavier falava que a maternidade é uma intimidade, é um segredo da mulher com Deus. Por quê? O homem, agora encarnado como homem, porque nós encarnamos ora como homens, ora como mulheres, mas o homem atual desta encarnação, ele não consegue sentir em si, ele jamais terá a oportunidade de sentir em si o que é gerar um filho, o que é dar a vida. Né? Os homens e os machos dentro do reino animal não conseguem saber o que é gerar a vida. Esse instinto materno, essa coisa que a gente não sabe nem descrever do que a gente sente em relação aos filhos, tem muito a ver com essa possibilidade, essa potencialidade de criar, de gerar a vida. É algo que transforma, não é? Então é maravilhoso. E ela requer uma abnegação muito grande. Gerar a vida requer uma abnegação muito grande. A mãe, ela acaba instintivamente abrindo mão de si por seu filho, porque é um amor pleno, é um amor inenarrável. Qual mãe consegue descrever qual é o amor pelo seu filho? A gente não consegue, não há palavras que descrevam o amor que a mãe tem pelo filho, porque é algo que transcende a nossa matéria, que transcende o nosso espírito, que abraça e acolhe aquele que está sob a nossa proteção, sob o nosso cuidado, e faz com que a gente dê a vida por ele e viva por ele, não é? Então, são oportunidades que a mãe e o filho recebem de vivenciar alegria, reconhecimento, acompanhar o crescimento, o aprendizado, preparar o futuro dos filhos. Isso é maravilhoso e nenhuma dificuldade mina essa vivência de amor. A criança pode ser portadora de necessidades especiais, a mãe, a família pode ter praticamente nenhuma condição de vida. O amor, por menos tempo de vida que exista,
por parte do espírito reencarnante, o amor, aquela vivência no ventre, o acolhimento, a proteção, isso é o que o espírito necessita. Pelo tempo que for, nem que dure alguns minutos, algumas horas, alguns dias, ou apenas dentro da barriga da mãe, é a necessidade do espírito, é isso que ele busca, é esse aconchego. E se isso é vivenciado com amor, o espírito sai enriquecido daquela experiência, por menor que tenha sido, por mais breve que tenha sido, ou por mais difícil que tenha sido. Mas ele leva consigo essa carga emocional e esse sentimento de amor para sempre. E isso é o que a gente precisa compreender. A mulher, ela é a mensageira da vida. E Deus sempre provê, dentro das necessidades de prova, de expiação e de vida de cada um, Deus vai provendo para que as coisas aconteçam, ainda mais quando nós buscamos o mais alto, de uma maneira mais amena, para aqueles casos que requerem para o aprendizado, para o despertamento moral, algumas dificuldades maiores, porque tudo é colocado na vida por nós mesmos, não por Deus. Mas Deus nos ampara e Jesus nos carrega no colo no momento em que nós nos entregamos, confiamos e fazemos a nossa parte com o nosso empenho e tudo aquilo que nós podemos. Porque não podemos entregar e achar que tudo se resolve. Fazemos a nossa parte e confiamos no Pai Maior. Então, recebemos amparo. E o nosso ventre, o ventre materno, é um laboratório divino. É o laboratório onde a vida se desenvolve. E o nascimento é a volta do espírito ao lar físico, ao lar material, no reencontro de almas. Então, a maternidade, ela é esse momento de intimidade com Deus na vida da mulher. E aí, então, a doutrina espírita, ela vem como consolador prometido por Jesus, abrir o véu do conhecimento espiritual, descortinar as verdades que nos tecem a existência e gerar em nós a conscientização da valorização de cada instante de vida que sobre nós nos jorra a providência divina. Naturalmente, ela se opõe ao aborto por ser ele a clara manifestação da interrupção dos planos do Pai Maior para cada um de seus filhos. Então a gente chega à conclusão natural de que a doutrina espírita se opõe ao aborto, mas não por questão apenas moral, e sim por questões de lógica espiritual, nos mostrando toda essa trajetória. E aí algumas questões nos chegam para que nós reflitamos juntos nesse instante dentro de tudo que nós dissemos. E o aborto natural? Muitas vezes a gestação foi aceita por parte dos pais da família e ocorre o aborto natural. E aí a gente fica pensando, mas então por que isso acontece? E aí nós não podemos, a doutrina espírita nos ensina que não há como se dizer, olha, quando acontece isso é por causa disso, porque cada espírito é um. Cada família é uma, cada vivência é uma, as coisas que aconteceram no passado, as sementes que nós semeamos, elas são individuais ou coletivas, mas elas são particulares daquele grupamento ou daquele espírito. Não há como se generalizar. Ah, não, o aborto natural acontece exatamente só por causa disso. Não, mas a doutrina espírita nos mostra que o aborto natural, aquele que acontece no meio da gestação muitas vezes, e geralmente entre os 3 primeiros meses de gestação, ele acontece simplesmente por imperfeições da matéria. Então, o corpo da mãe não está preparado para manter o desenvolvimento da vida. Então, organicamente, aquele corpo está debilitado ou não tem as condições para o desenvolvimento da vida e o aborto se dá. Muitas vezes, o espírito não deseja nascer,
Então ele foi conduzido, preparado, houve toda uma trajetória de aproximação, todo aquele trabalho que a gente viu, e o espírito relutando, 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 mas ele precisa dessa encarnação, ele precisa desse aprendizado. Então ele vai aceitando. E aí quando chega o momento do testemunho mesmo, ele dentro de si ele está nessa lida tão grande, nessa contradição tão grande de aceitação daquilo que embora ele esteja miniaturizado, ligado ao corpo físico, informação, a sua mente, embora ele esteja adormecido, a sua mente está funcionando, porque quando a gente dorme, a nossa mente não para de funcionar, não é verdade? Tanto que a gente sonha e a gente tem as vivências espirituais. O espírito, quando ele está adormecido, mentalmente ele está vivenciando as suas atividades mentais, se relembrando do seu passado, das situações que vivenciou, as cristalizações mentais. Então, nesse processo mental, ele imprime, por meio dos laços fluídicos que o estão ligando ao seu corpo físico e ao corpo da mãe, a ruptura, o rompimento da vida. E aí ele sofre o aborto natural e é recolhido, obviamente, pelas equipes espirituais que já estão cientes desse processo, que sabem o que está acontecendo, que tentam envolvê-lo com emanações de luz, de serenidade, com fluidos de fortalecimento, mas que aceitam e acatam o livre-arbítrio daquele espírito que acaba por romper esse processo e ser acolhido espiritualmente. Muitas vezes, os conflitos dos pais e da família que causam as formas de pensamentos negativas que emanam do nosso psiquismo, do nosso corpo, do nosso campo mental, aliás, então, os miasmas vão impregnando a aura da mãe, vão impregnando seu perispírito e vão impregnando também aquele serzinho que está ali. E aí, tudo isso vai fragilizando os elos que podem acabar se rompendo também. E muitas vezes, quando a mãe ela tem essa imperfeição da matéria no sentido assim de dificuldade da gestação, de manter a gestação, pode ser também que os pais, ambos, em outras vidas, tenham não dado o valor necessário à vida, à maternidade, à vinda de um filho. Então, nesse momento, para que eles aprendam a valorizar ou não tenham dado a importância a determinado espírito que agora está reencarnando e que eles desejariam acolher, e para que haja esse aprendizado e para que haja também essa purificação da consciência da própria mãe, do próprio pai, eles passam por essa situação que é promovida sempre pelo campo psíquico, emocional e espiritual dos que estão envolvidos. E aí, passando por isso, tudo se ameniza e nada proíbe ou impede que alguns meses depois esses pais estejam grávidos novamente e até mesmo esse mesmo espírito que não conseguiu virar a vida dessa primeira vez vem por meio de uma nova gestação. Isso é algo muito comum de acontecer. Um casal que estava grávido e a gestação se rompeu naturalmente. E alguns meses, às vezes um ano ou dois depois, essa gestação se refaz e esse mesmo espírito ele vem e é a alegria da vida de todos. Então, sempre há todo o lado que nos mostra que a maternidade é um alento para os pais, para os filhos, para todos os espíritos que estão aí envolvidos. Quando nós pegamos a lei brasileira, vou falar particularmente da lei brasileira, nós vamos ver que existem dentro da lei 3 situações em que o aborto é permitido. Uma dessas situações seria em casos de estupro. Aí, legalmente, perante a visão da lei humana, o aborto seria permitido. Mas aí a gente vai pensar, e na visão da lei divina? E nós vamos voltar lá atrás, todo esse processo, e nós vamos compreender que
Tudo aquilo pelo qual nós passamos está atrelado às nossas vivências e relações do passado. Isso significa que ninguém passa por nenhuma situação que não esteja em consonância com as condições do seu espírito e necessidades do seu aprendizado. O estupro é um dos mais abomináveis e repudiáveis crimes que existem. A mulher, ela precisa ser respeitada e o estupro ele se dá tanto fora quanto dentro de casa em muitos casos. Então é claro que é um abuso, é uma violência, é um crime horrendo. Mas quando acontece um caso desse e é permitido que um espírito seja ligado e se desenvolva a maternidade por meio da gestação, aí a gente volta àquilo que nós estávamos falando, não é à toa. Aqueles espíritos que passaram por essa situação, aquela mãe, futura mãe, aquele espírito que está reencarnando e até mesmo o espírito agressor, não que necessariamente ele tenha uma convivência, mas em determinado momento ele lhe foi o agressor, eles estão entrelaçados por elos do passado. E se aquela mãe, mesmo mediante aquela situação de violência, ela gerou uma vida, ela está gerando uma vida, é porque aquela situação está atrelada às vivências do passado, e é necessária para que esses espíritos, em convivendo, então reencarnante em nascendo, possam os dois se reencontrar, se fortalecer, se sustentar, se perdoar, superar dificuldades. Tudo é luz, tudo é luz. Até onde a gente acha que só existe escuridão, tudo é luz. Quantas vezes a gente não vê testemunhos de mães que passaram por estupros e que dizem que o filho foi a melhor coisa que lhes aconteceu na vida. Eu mesma tenho uma ex-aluna minha que um dia eu reencontrei com ela e ela me disse que ela havia sido estuprada e ela estava acompanhada de uma menininha linda ao seu lado. E quando eu perguntei para ela da filha, né, ela me falou isso, que ela tinha sido estuprada, o que eu lamentei muitíssimo e chorei com ela por causa disso. Mas ela olhou e falou, mostrou a filha e falou para mim, mas essa foi a coisa mais linda que já me aconteceu na vida. Uma filha que ela amava demais, que ela ama demais, que é uma super companheirinha dela e que ela cria com todo o amor. Então, a gente não pode deixar que uma coisa ruim gere outra ainda pior. Então, o estupro foi uma violência, mas se dentro desse caso, dessa situação, a espiritualidade maior permitiu que uma vida se atrelasse a essa mãe para que ela se desenvolvesse e nascesse, é porque aí está a indicação, o indicativo de que há coisas do passado a serem aprendidas e superadas. Então, essa mãe acolhe essa criança. E se essa mãe não tiver condições psíquicas e emocionais de criar essa criança, que ela não interrompa a gravidez e que essa criança seja doada a muitos casais que estão aguardando e que não têm a oportunidade de se tornarem pais naturalmente. E tudo isso, com certeza, dentro dessa trajetória, e aqueles pais que forem acolher essa criança, quando a mãe não tem condições de fazê-lo, não se propõe a fazê-lo, mas mantém a sua gestação, por ter esse discernimento e saber que tudo é luz, então esses pais também estarão atrelados a essa convivência, a todos esses processos que definem o encadeamento das situações que nós vivenciamos. Mais uma vez, nada é por acaso. E quando há risco de morte da mãe, que aí a gestação coloca em risco a mãe, e aí, então, a legislação da nossa sociedade diz que, nesse caso, pode ser realizado o aborto. O que nos diz a doutrina espírita? No Livro dos Espíritos, na questão 359, também é feito esse questionamento. E Kardec, ao perguntar, ele questiona dessa maneira: dado o caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira, ou seja, a criança, para salvar a segunda?
E a resposta: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Então, nós encontramos aí uma consonância entre a lei humana e a lei divina. Mas, de qualquer maneira, mesmo aqui, a mãe, aquela mãe que realmente está imbuída do sentimento da maternidade, quantas vezes não prefere abrir mão da sua própria vida por aquele serzinho que vai nascer? E quantas vezes esse gesto não é o gesto de amor necessário para que esses espíritos se reconciliem de um passado mais penoso? E quantas vezes ainda, embora tudo indique o contrário, a criança consegue nascer e a mãe consegue sobreviver? Nunca se sabe, não é mesmo? Então aí existe uma liberdade de escolha por parte, sim, dos pais, mas a gente nunca sabe como as coisas virão se tiverem a sequência da gestação, porque tudo está sob o amparo do Pai Maior. Então, de qualquer forma, conforme nos indica o Livro dos Espíritos, é preferível que se sacrifique aquele que está por nascer, mas apenas quando a mãe acha que assim deve ser. E mesmo que a mãe venha a desencarnar, com certeza isso foi um gesto de amor que vai fazer brilhar em espírito essa mãe que soube abrir mão de si para entregar a vida ao seu filho. E aí a gente tem um outro caso, que é a da microcefalia e a anencefalia, porque na lei diz-se que os casos dos anencéfalos também podem ser abortados. E na realidade existem alguns apontamentos aqui que nós precisamos fazer. Então a lei justifica o aborto no caso do estupro, no caso de risco de morte para a mãe e no caso da anencefalia. E aí a gente precisa fazer agora um apontamento importante. Não existem espíritos, aliás, não existem crianças que nascem com a ausência total do cérebro. A anencefalia, ela tem graus de profundidade ou não. E ela é a má formação cerebral. Geralmente a criança ela está sem uma parte do encéfalo. E aí então ela nasce com consequências mais suaves, mais amenas ou mais graves de limitações da sua vida. E muitas vezes, muitas vezes não, quase sempre, né? Os anencéfalos, que não é um termo correto, porque anencéfalo significa sem cérebro e não é o que acontece, eles nascem e vivem por um determinado tempo e depois eles desencarnam. Mas aí a gente precisa observar o seguinte: em primeiro lugar, esse tempo em que esse espírito vai nascer e vai vivenciar nessas condições é o tempo necessário a esse espírito, que vem para essa encarnação como um momento transitório, breve, de aprendizado, de renovação, de expurgo, de depuração do seu perispírito que traz marcas do passado, as quais ele necessita se libertar, das quais ele necessita se libertar. É um tempo de vida que muitas vezes completa um período de vida em que em outra encarnação esse espírito se suicidou. É um tempo de vida em que esses pais que estão ali recebendo aquela criança vão aprender a valorizar, a amar, a acolher um espírito que muitas vezes nem lhes é tão querido, ou que lhes é muito querido, mas que de alguma maneira também não aprendeu a amá-los, e portanto é uma forma de acolhimento, de fazer com que haja a ampliação dos sentimentos, um, um estouro de sentimentos daquela vivência curta daquele período e que preencha a alma desse sentimento daqueles espíritos que estavam naquela relação, para que na sequência das vidas isso seja equilibrado e permaneça.
tenha sido construído. Então, o tempo de vida que aquela criança tem, sejam algumas horas, alguns minutos, alguns dias, alguns meses ou poucos anos, sempre esse tempo está em relação às necessidades, aprendizados e purificação perispiritual daquele espírito que está reencarnando e do aprendizado e vivência dos pais que estão nessa situação. E sempre tudo isso é acompanhado com muita sustentação pelos espíritos que amam essa família, que amam esse reencarnante, que preocuparam em promover a vinda e a vida nesses momentos de necessidade. E esse espírito sempre vai, isso é muito importante, esse espírito que passou pela reencarnação nessa condição, se ele receber amor, se ele for acolhido, ele sempre vai sair daquela reencarnação, por mais breve que tenha sido, enriquecido, apaziguado. Ele sempre vai sair com uma conquista, com uma vitória a mais, que ele vai levar para a sua vida espiritual e nas próximas encarnações também. A gente vê como é grande a sabedoria de Deus, o amor de Deus, a bondade, e como o processo é muito mais amplo, muito maior, muito mais extenso do que aquilo que a gente vê aqui na Terra, na vida material, na visão materialista da vida, não é? E as coisas todas passam a fazer sentido, passam a ter um significado e uma significação maiores. Isso é muito importante da gente compreender. A outra questão a que eu me referi, além do tempo de vida, é a questão das condições em que o espírito vai reencarnar. Então, se ele reencarna com aquelas limitações, é porque o seu espírito precisa disso. Ele está reencarnando daquela maneira porque muitas vezes, em outras vidas, ele afetou o seu perispírito, porque o nosso corpo espiritual, ele carrega consigo as marcas que nós imprimimos em forma de ferimentos, de feridas do nosso psiquismo e das nossas vivências no mundo espiritual, após a nossa desencarnação. E aquilo que está registrado no nosso perispírito, das nossas vivências, as quais nós não superamos, com as quais nós não nos equilibramos, nós não nos perdoamos ou perdoamos os outros, aquelas que nos causam desarmonia, elas registram-se no nosso perispírito por nossa emanação mental, pela culpa, pelo remorso, pelo sentimento, pelos pensamentos que nós carregamos em espírito após a nossa morte. A nossa passagem, né? Porque a morte não existe, é a vida após a vida. E aí, então, ela fica impregnada. Tudo isso fica como um registro, fica impregnado no nosso perispírito. E quando nós vamos assumir um novo corpo, nós emanamos, como nós vimos lá no começo, o nosso psiquismo sobre a formação do corpo. E o nosso perispírito, com as suas marcas, ele é a forma. Então, ele gera essas deformações, ele gera essas dificuldades no corpo, no organismo que se forma. Então, aquele organismo está em consonância com as condições e a necessidade daquele espírito. Não é à toa que ele vai nascer daquela maneira. E embora seja uma prova difícil e dura para uma mãe, para um pai, passar por qualquer uma dessas situações que nós falamos, do aborto natural, do estupro, do risco de morte para a mãe, ou do filho nascer com uma dificuldade, né, com uma deficiência, com uma dificuldade física ou mental, embora seja muito difícil, requeira extremamente o esforço, o amor e a doação, a entrega por parte dos pais, e muita resiliência para passar por tudo isso, os pais conseguindo fazê-lo, eles se enriquecem e sempre saem dessas situações, apesar da dor e do sofrimento, com uma carga espiritual incrível, do bem, do amor, do aprendizado. Pessoas que passam por isso e depois de anos falam: foram os maiores aprendizados de minha vida.
Foi o momento mais importante em que eu mais me conheci, em que eu mais percebi o quanto eu fui forte, o quanto eu me entreguei, o quanto eu recebi ajuda. Então, são momentos preciosos e tudo está dentro das necessidades do espírito. Portanto, todas as síndromes em que em que os corpos se formam e os espíritos reencarnam portadores daquelas síndromes estão e que são descobertas na gestação, estão dentro dessa realidade do espírito. Uma coisa importante que eu queria dizer, os anencéfalos, a gente viu que a ligação se dá no momento da gestação. Apenas a partir dos 12 meses é que se consegue detectar pelos exames, se o feto ele está em desenvolvimento normal ou se ele está com anencefalia. Imaginem um espírito com 3 meses de gestação, onde já está se formando todo o seu sistema nervoso, já existem as batidas do coração, o espírito já está ali acopladinho à mãe, né? Os laços já estão se encurtando mais e de repente essa vida é interrompida por causa dessa descoberta. O que isso não gera psiquicamente para a mãe, emocionalmente, e para o pai também, claro, e o que não gera para a criança, para o espírito que estava por reencarnar. Então, as limitações psíquicas e físicas que o espírito traz são ou freios para suas tendências espirituais, para que na encarnação, com essas limitações, coisas que tendências, vícios, atitudes, defeitos que o espírito quer vencer, precisa vencer, ou lhe é colocado que ele tem que vencer na encarnação, vão fazer com que essas limitações vão fazer com que ele tenha uma possibilidade de vitória espiritual, de vitória moral sobre si mesmo, e assim ele consiga evoluir. E quando não é um freio, muitas vezes a gente vê que são espíritos que pedem como prova para mostrarem e para comprovarem para si mesmos que já superaram determinados valores, determinadas dificuldades, vícios, de nascerem nessas condições, para poderem vir à vida e trazer esse testemunho e trazer e passar por essa prova. E a gente vê quantas pessoas que trazem em si tantas limitações e que realizam muito mais na vida, amam muito mais na vida, crescem muito mais na vida do que muitos espíritos que nascem em corpos saudáveis e que se perdem nos caminhos dos vícios, ou se perdem pelos caminhos dos crimes, ou se perdem por não fazerem nada para se movimentarem para o bem e para o crescimento na vida. Não é verdade? Então, a gente precisa aprender a confiar mais em Deus, a conhecer mais os mecanismos da vida, da existência e a compreensão do mundo espiritual e da nossa realidade espiritual, porque aí a gente vai ser que nem a gente vai entender e vai se posicionar como a doutrina espírita e ser sempre em favor da vida. Eu queria só, antes de fechar, lembrar uma coisa importante. Se eu estiver ouvindo essa palestra e eu já tiver em algum momento da minha encarnação cometido um aborto, eu devo sempre pensar que o momento do esclarecimento é o momento do despertamento. A culpa e o remorso não levam a nada. Então, a partir desse instante em que eu compreendo, eu faço uma prece por aquele irmão a quem a luz da vida foi negada, seja pela razão que for, rogo para que ele perdoe e esteja bem, receba a oportunidade de viver quantas vezes forem necessárias, e rogo a Deus fortalecimento íntimo. E aí então eu vou me dedicar com amor aos filhos que eu tenho, às crianças ao meu redor, vou me dedicar ao bem, vou orientar as mães, vou batalhar para que outras tenham esclarecimento. Vou visitar crianças que não têm pais, que vivem em abrigos. Existem formas e formas de nós demonstrarmos que o conhecimento nos preencheu e que nós gostaríamos de ter podido fazer diferente anteriormente. Mas agora, como nos dizia Chico, não tem como voltar ao passado e começar de novo.
mas temos como começar um novo fim, não é? Então, a partir de agora, sabedores que somos dessa realidade maravilhosa espiritual que envolve a vida e o nascimento, nós vamos agir no bem e com amor para que todos possam virar a vida, nas condições em que forem, porque elas estão dentro do que Deus permite. Sintam-se todos abraçados com muito carinho e que Deus abençoe a vida de todos nós e de todos os que estão por vir. Eu termino a nossa palestra de hoje relembrando algo que já disse. Uma fala de Chico Xavier que é extraordinária e que define bem o que é a maternidade. A maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Um beijo a todos, um feliz domingo, paz, amor e saúde. Fiquemos com Deus. Tchau, tchau.